Vamos ler a palavra do Senhor. Primeiro livro dos Crônicas, capítulo 12, verso 32. Primeiro livro dos Crônicas, capítulo 12, verso 32. Percebendo alguém aí que está sem o acompanhamento da Bíblia, pode chegar perto para que a pessoa acompanhe a leitura. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32, diz assim: E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer. E todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. E dos filhos de Issacar, 200 dos seus chefes, destros na ciência dos tempos. Que Deus aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Podeis assentar, irmãos. Lendo esse verso fora do contexto, o que nós poderíamos entender a respeito deste assunto? Agora, não tem muito tempo, estourou mais uma vez uma ameaça de uma guerra lá no Oriente Médio. Mataram, os palestinos assassinaram 2 adolescentes, me parece, ou 3 adolescentes judeus. E aí, Israel, como nunca parte para o ataque, o exército de Israel se chama Exército de Defesa do Estado de Israel. Então, visto que mataram 3 adolescentes, Israel evidentemente fez a retaliação. E aí, nós já estamos vendo as notícias que estão saindo na mídia, dizendo que Israel está matando criança lá, está atacando. Bem, a verdade é que Israel está como coisa que ninguém se agrada no mundo. Ninguém gosta de judeu. A maioria não gosta de judeu, isso é bíblico, está lá no livro de Oséias. Ninguém gosta de judeu. E a Bíblia fala que no final o mundo ia se levantar contra Israel. E nós estamos vendo isso. O diabo tem ódio dos judeus, porque a existência do Estado judeu é uma prova da realidade de Deus. Mas não é isso sobre o que eu quero falar, eu só estou falando isso para dar uma introdução a respeito de uma ação diabólica que nós estamos vendo no mundo. Nós estamos vendo uma ação diabólica no mundo, em vários setores. Gente, vejam bem, como é que nós podemos explicar a derrocada da moral? Como é que se explica a derrocada da igreja, a apostasia que está entrando dentro da igreja? Como é que se explica a derrocada da família, dos fundamentos familiares? Como é que nós podemos explicar a derrocada de tudo aquilo quanto seja fundamento? Como se explica isso? Há uma força diabólica trabalhando no mundo de tal maneira, que tudo aquilo que era prezado pela sociedade, agora houve uma inversão de valores. E tudo aquilo que é errado é colocado diante dos homens como uma coisa absolutamente certa. Então há forças malignas operando nisso tudo. E é visível isso. Mas pastor, o que tem a ver os filhos de Issacar com isso aí? Note, a tradução da Bíblia judaica diz o seguinte: além de serem destros, quer dizer especialista, expertos no conhecimento dos tempos, a Bíblia judaica diz que eles eram entendedores. Esses homens de Issacar eram entendedores dos tempos. E aqui eu chamei isso para a minha vida. Todo crente, não sei se existe essa palavra ou não, deveria ser um issacarita. Porque os filhos de Issacar, issacaritas, eles tinham entendimento dos tempos. E a pergunta hoje é: estamos nós tendo entendimento dos tempos que nós estamos vivendo? Por que está acontecendo isso tudo? Valores invertidos, família destruída, moral então nem se fala.
O que está acontecendo? Mas eles eram entendedores do tempo, e o crente hoje tem que entender o tempo que nós estamos vivendo. Então esses issacaritas se ajuntaram ao rei Davi para consolidar o reino. Os irmãos podem ler o capítulo. Isso aí era para consolidar o reino de Davi diante a morte de Saul. E Davi precisava apoio de todas as tribos de Israel. E essas tribos se juntaram, mas há uma ressalva nesse capítulo a Issacar. Eles entendiam o templo, e por entenderem o templo, se ajuntaram ao rei Davi. Isso se aplica a nós. Crente que é entendedor do templo, muito mais agora se ajunta a Jesus, ao rei Jesus, porque sabe que pouco tempo está faltando para que Jesus Cristo venha tirar a sua igreja daqui. Então o Issacarita observa e entende os tempos. E entende por quê? Por causa da palavra. Meus amados, como é que nós vamos explicar o que está acontecendo no mundo sem a Bíblia? Quem não tem a Bíblia está achando tudo normal, mas não é normal não. Não é nada normal. É preciso ter a visão da palavra para entendermos o tempo presente. E esses issacaritas que aguardam e querem se juntar ao rei Jesus, eles são descritos como uma equipe de vigilância. Abra lá em Marcos, capítulo 13, versículo 34. Marcos, capítulo 13, versículo 34 a 37. Na realidade, essa deve ser a posição de todo crente que conhece a palavra, medita na palavra e entende o tempo. Aqui não aparece o nome dos filhos de Issacar, mas é isso que deve acontecer conosco, a geração da graça. Olha o que diz aqui, capítulo 13, versos 34 a 37. Vamos a partir do 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, senão os anjos que estão no céu, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai. Olha o que é um issacarita aí. Olha o que é um issacarita. Olhai, vigiai e orai. Esse é um filho de Issacar. Tem discernimento dos tempos, entende os tempos, porque não sabeis quando chegar o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Então o porteiro teria que vigiar para saber que hora o dono ia voltar. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo a todos, vigiai. Essa é a função de um filho de Issacar. Homens entendedores do tempo. Irmãos, eu quero destacar aqui duas coisinhas que estão claras para um crente que tenha uma vida devocional com Deus, para um crente que tem o temor de Deus, para um crente que realmente nasceu de novo. Então essas coisas estão claras, tão claras que esses sábios do mundo não estão vendo. Mas Jesus disse, graças te dou, Pai, porque as grandes coisas tu revelaste aos pequeninos deste mundo, que são os crentes, os salvos. Então a primeira coisa, irmãos, eu quero pegar Apocalipse 12, verso 12. Aqui é um trecho da grande tribulação, o que Satanás vai fazer na terra, na grande tribulação. Mas vocês sabem que tudo que vai acontecer tem que ter uma obra que prefacie. Já falei isso aqui, é um prefácio. Você vai ler um livro, você não pode começar no meio do livro. Você tem que começar pelo prefácio. O prefácio vai apresentar o que o livro é. Então nós estamos num prefácio do que Satanás vai fazer no mundo. E aqui note no capítulo 12, verso 12, ele vai fazer uma coisa terrível na grande tribulação. Isso nós já lemos, as pragas, os flagelos, o que o diabo vai fazer é horrível. Mas olha o que está escrito aqui. Capítulo 12, no verso 12, diz assim: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira. E por que ele tem grande ira? Sabendo que pouco tempo lhe resta. Então nós já estamos prefaciando a ira do diabo no mundo, porque ele sabe que ele tem pouco tempo.
ele será lançado no inferno. Mas antes disso acontecer, ele vai causar tremenda tribulação no mundo. E essa tribulação está começando a dar as caras. Como assim? A humanidade está sendo preparada para dar as boas-vindas ao homem da iniquidade, que é o anticristo. A humanidade está preparada para isso. Eu tenho aqui algumas coisas que eu extraí do que é o satanismo hoje. Então, o satanismo está dominando a mente de crianças, adolescentes, jovens, adultos. O satanismo está dominando através da mídia. O satanismo está dominando as massas. A mente de Satã está agindo no mundo. E nós estamos vendo o que está acontecendo. E uma das regras de comportamento, eu queria ler isso aqui só um pouquinho e comentar. Regras de comportamento do satanismo. Eu tenho uma apostila, mas eu quero somente ler isso aqui. Olha, diz o seguinte: oração é inútil. A oração distrai as pessoas. Os membros do satanismo desfrutam de indulgência, quer dizer, clemência, misericórdia, em vez de abstinência, de privação voluntária. Então, me privo de determinadas coisas para o meu bem, em bem da minha família, mas não é isso que o satanismo ensina. Eles ensinam que desfruto de indulgência, misericórdia, em vez da abstinência de se privar de alguma coisa. Eles praticam com alegria todos os pecados cristãos mortais: ganância, orgulho, inveja, ódio, glutonaria, luxúria e indolência. Indolência e insensibilidade. Vocês estão vendo quanto o mundo está insensível a tudo, a tudo. Se um homem bater na sua face, retribua batendo na outra face dele. Façam aos outros como eles fazem a você. Quer dizer, bateu, levou, dá o troco. Se ocupe livremente de atividades sexuais conforme suas necessidades exigem, que pode ser com parceiro, ou tendo sexo com muitos outros, pode ser do tipo heterossexual, homossexual, bissexual, usando fetiches sexuais como você desejar. Fetiche pode ser uma coisa, um objeto animado ou inanimado, para uso daquilo que gosta de fazer em outras pessoas. Regras de comportamento. Bem, dentro disso aqui, essas regras de comportamento, nós paramos e damos uma olhadinha. A ação do maligno sobre o mundo. A ação do maligno sobre o mundo. A religião satânica moderna, então, o que é? É a busca do hedonismo. O que é o hedonismo? É o prazer. É o prazer de ter, é o prazer de fazer, é a liberdade de fazer o que quer. É tudo satisfação do seu eu, do seu ego. É você se satisfazer em todas as áreas da vida, satisfazer em todas as áreas da vida. É anarquia, é rejeição ao cristianismo, é uma liberdade irrestrita e nada de ética. Foi-se o tempo que se estudava que a ética era uma ciência que comportamentava o homem na sociedade. Hoje não tem mais isso. Vai ensinar o quê? Se a mente do homem está deturpada para o hedonismo, é viver. É comamos e bebamos, vamos morrer mesmo, então come. Dá satisfação aos desejos da sua carne. Satisfaça os desejos da sua carne. Então nós estamos vivendo uma época, a busca do hedonismo, abaixo o cristianismo, abaixo a ética, viva a liberdade do é proibido proibir. Lá em Romanos capítulo 1, 28 a 32, a Bíblia fala: buscaram tantos prazeres, homens homicidas, homens homossexuais, enfim, todo aquele tipo que Paulo descreve em Romanos e descreve lá em 2 Timóteo, aquilo ali é analisado como sendo o homem do século 21. Quer ser homossexual? Seja. Quer ser um tarado? Seja. Quer ser um pedófilo? Seja. É uma obra do diabo e o mundo parece que não está vendo isso. O mundo não tem como resolver certos problemas. Como é que vai proibir casamento de homossexual e deixar o pedófilo livre? Porque se legalizar o casamento homossexual, vai ter que legalizar a pedofilia.
Porque o pedófilo também vai alegar: não, eu não nasci pedófilo, eu queria não ser pedófilo, mas eu nasci aqui, vou fazer o quê? Então tem que legalizar. O mundo está perdido, e vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. E os homens de Sacar têm entendimento do tempo, e nós estamos entendendo a época que nós estamos vivendo. Gente, qual é a saída daqui? Não tem mais saída isso aqui não. Alguém pensa, vai melhorar o mundo? Vai coisa nenhuma, vai piorar, vai de mal a pior. O que não pode acontecer conosco é ficarmos ignorando os tempos, achando que isso é normal. Não é normal não. Nós temos que nos apegar com a nossa vida cristã, nós temos que buscar essa santidade que tanto temos pregado, nós temos que buscar esse despertamento da alma, a qual damos o nome de avivamento, não místico, um avivamento bíblico. Porque Jesus está voltando, Ele vem pegar a sua igreja, e como é que eu estou me preparando? Eu vou ficar que nem aquele vigia na porta lá sem saber de nada? Tenho que me preparar, tenho que entender o tempo. Tenho que entender o tempo. Eu estou vendo ação maligna, pouco tempo lhe resta, por isso desceu com grande ira sobre a terra. Isso não é Brasil não, gente, isso é global. Não pense você que é o Brasil que está assim, não, isso é global. Isso é global, de uma maneira ou de outra, o diabo está enlaçando. A Bíblia fala que o mundo jaz aonde? No maligno. Então e Deus está permitindo um espaço de ação maior para o diabo. Exatamente para que a profecia mantenha o seu curso. Assim sendo, queridos, praticar todos os pecados e nenhuma restrição aos instintos da sua velha natureza. Isso é o satanismo do século 21. De uma maneira ou de outra, nós estamos vendo vários filmes, nós estamos lendo vários livros, e o incentivo é esse: a degradação do ser humano. E lamentavelmente, nós sabemos, essa miséria começa pela degradação da família e do sexo errado, do sexo proibido, do sexo fora da Bíblia. E aí a família se degrada. Uma das coisas que a gente precisa entender é, muitas vezes a gente prega aqui, nós pregamos, falamos sobre cuidado com a programação televisiva, cuidado com os filmes que você vê, cuidado com seus filhos na escola, procure saber o que seu filho está fazendo na escola. Eu soube essa semana que distribuíram nas escolas, estão sendo distribuídas nas escolas, umas poesias de um determinado poeta, não sei nem quem é o nome dele, mas olha só o que diz na poesia das crianças, para as crianças lerem. Olha o que diz: Deus é covarde, Satanás é um companheiro. Deus é covarde, Satanás é um companheiro. O que seu filho vai começar a tirar daí? Está vendo como uma geração está sendo preparada para receber o anticristo? Já na mente da criança, Deus é covarde, mas Satanás é companheiro. Estão entendendo? Então, queridos irmãos, é preciso ser como homens de Sacar, entendedores do tempo. A palavra, essa ação maligna sobre o mundo, o entendedor, o issacarita, ele vê o sinal que está acontecendo no mundo e procura buscar mais uma aproximação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, por favor, a gente tem clamado daqui, não descuide da sua vida espiritual, não descuide dos cultos de quarta-feira, de oração. Eu sei que muita gente estuda, isso aqui temos que estar sempre falando, e Paulo diz: olha meu filho, fala, porque eu também eu falei e não queria ser repetitivo, mas tinha que falar. Então a gente tem que falar, não me canso de falar isso, irmãos, não percam os trabalhos da igreja, não subestimem, se apegue com Deus, participe dos cultos da sua igreja. A prioridade na nossa vida tem que ser Jesus, a prioridade na nossa vida tem que ser a palavra, a prioridade na nossa vida tem que ser a nossa vida espiritual. Não é terceirizar igrejas, não é atrasar relapsos relaxadamente, chegar no trabalho, na igreja, já no fim da escola dominical, vir só para culto. Gente, é muito sério,
É muito sério, Jesus Cristo vai voltar. E o que nós vamos falar diante dele? Nós vamos ser salvos, os crentes lavados pelo sangue de Cristo, vamos. Mas podemos ouvir também muitas coisas que não gostaríamos de ouvir. Então, meus amados, o issacarita vê os sinais e está atento que Jesus Cristo está à porta. E finalmente, terminando, os issacaristas, entendedores do tempo, eles estão vendo a ação maligna sobre a igreja. Ação maligna sobre a igreja de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 20 e 21. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 20 e 21. Acompanhe a leitura aí. Antes digo que as coisas que os gentios, os pagãos, sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Olha o perigo. Pode ter gente incrédula dentro da igreja, até membro da igreja, sendo participante com o demônio. Pode ter até membro da igreja, membro de igrejas, participante com o demônio. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Esse é aquele que quer estar um domingo na igreja, no mundo, entendeu? Aquele pezinho, pé na igreja, um pé no mundo, um pé no mundo, um pé na igreja. E aí? São aqueles que não se definem, nem lá nem cá. Olha o que Jesus disse. Vomitar-te-ei? É uma época de definição. E Issacarita está atento, ele percebe. Agora eu fico pensando, será que todos aqui são issacaritas? Eu tenho que ver minha igreja. Eu tenho um levantamento aí de fora também, sei como é que estão as coisas, mas o que me interessa é aqui. Aqui daremos conta, os pastores. Eu darei conta do rebanho. E me interesso pelo rebanho. Por isso trago mensagens assim para mostrar o nosso dia a dia, o referencial, a diferença que tem que ter daquele que entende o tempo. Olhem, ação maligna. O que nós estamos vendo hoje? Púlpitos omissos. Nós estamos vendo púlpitos omissos. E olha, não sou eu que estou falando isso só, não. Eu estou lendo livros aí, pastores são enfáticos, nossos púlpitos estão omissos. Omissos por quê? Tem medo de perder gente? Ora, ou converte os que estão na igreja e não são salvos, ou converte ou subverte. Converte ou subverte. Mas nós temos que clamar, gente. Precisamos clamar, coisa muito séria. Púlpitos omissos. Os púlpitos não estão falando o que precisa ser falado. O púlpito não está condenando o pecado como precisa condenar pecado. Os púlpitos estão abertos, uma boa parte deles, ao que o mundo está colocando dentro da igreja. Foi-se o tempo em que a igreja transtornou o mundo, agora parece que é o contrário. Estão eles transtornando a igreja. E a igreja passivamente vai aceitando. Diz aqui, púlpitos omissos. Isaías manda os pastores clamar a pleno pulmões. Não estão clamando a plenos pulmões. O evangelho está frouxo. O evangelho está frouxo. Não está tendo diferença. Graças a Deus os crentes fazem diferença. Mas onde aqueles crentes que saíam à rua com a Bíblia na mão e os incrédulos, olha lá os Bíblias, vão para a igreja. Porque a presença dos crentes incomoda os incrédulos. E ainda até hoje, graças a Deus, os crentes fiéis incomodam os incrédulos. Mas esse grupo está diminuindo. E hoje alguém já disse aí fora, a gente já não sabe mais o que é ser crente hoje, alguém já falou aí fora. Já não se sabe mais o que é ser vida cristã hoje, o que é vida cristã. Os crentes estão iguais aos incrédulos. Tudo que os incrédulos fazem, os crentes também estão fazendo.
E o crente está pegando a moda e a música do incrédulo e está trazendo para dentro das igrejas. O crente hoje também tem trio elétrico, o crente tem carnaval de crente, o crente tem boate de crente, o crente tem danceteria de crente, o crente tem balada de crente. Tem! Em São Paulo já tem. E sacaritas estão atentos. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Os homens de Sacar eram entendedores do tempo. Não condeno as heresias, não condeno a imoralidade, não condeno a moda do mundo que defrauda a igreja, privando e iludindo. Olha, abra a palavra aí, eu quero ler esse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, eu peço principalmente adolescentes, jovens, que deviam ter essa parte grifada na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu ando preocupado muito, adolescente, jovem, irmão, a oferta está demais. Nós estamos vendo coisas, eu fico pensando, será que o povo de Deus está se incomodando ainda com isso? A minha esposa e a minha nora, aqui no shopping, porque hoje, olha, nós chegamos num ponto, se eu ver dois rapazes sentados numa mesa, comendo, ou bebendo lá, seja o que for, e vejo duas moças também sozinhas numa outra mesa, a gente já não sabe mais o que é. A gente fica com uma interrogação. São amigos? São amigas? E estão ali saboreando um lanche juntos? Não sei. Mas já fica uma interrogação. Mas Dona Ana viu aí no shopping. Elas estavam de mão dada. Acho que a Ana e Cíntia parece que viu também. Estavam de mão dada. Aí, de repente, uma pôs a mão na outra assim e deu um beijo na boca. Só de me falarem, eu já fiquei chocado. Mas já está sendo normal, está entendendo? O pessoal já estão vendo a ação maligna, estão compreendendo que é ação diabólica, e o povo vai engolindo, o povo vai engolindo, o povo vai engolindo. E a mesma coisa se repete com a igreja. Vão encurtando a saia lá e vão abaixando em cima. E aquilo vai, e a mídia vai falando, daqui a pouco vem essa miséria para a igreja. Aí põe um tomara que caia, eu vou pôr tomara que caia, e depois fica puxando toda hora, mas quero pôr um tomara que caia, e essas misérias vão entrando. Mas aqui tem que ter atalaia para avisar vocês, entendam, isso é uma obra de Satanás, é uma obra do diabo, para zombar de Cristo e usar a sua vida. E vocês, moços, tomem cuidado vocês também, com a roupa que vocês usam, com o que vocês estão lendo, o que vocês estão vendo, o que vocês estão assistindo, tomem cuidado. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, o Senhor diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Essa palavra aqui é ampla. Muitos moços e moças e adolescentes, e até adultos me perguntam: pastor, qual será a vontade de Deus na minha vida agora? Bem, a vontade de Deus é essa aí, ó. A vontade de Deus para a vida de todos nós é essa aí, a santificação. Agora, com isso, Ele vai desembaraçando perfeitamente o nosso caminho. Olha o verso 4: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, seu corpo em santificação e honra, não na paixão das concupiscências, como os gentios que não conhecem a Deus. O gentio faz isso, cai nas paixões da concupiscência. E olha o que diz mais a palavra aqui: ninguém oprima ou defraude a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Isso aqui não é lei não, isso é a graça, hein? Novo Testamento. O Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque Deus... Estão me ouvindo aí na galeria? Aqui embaixo também, todos me ouçam aqui, ó. Porque Deus não nos chamou
para a imundície, mas nos chamou para santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que também nos deu o Espírito Santo. Que coisa séria! E se eu tenho o Espírito Santo, eu vou fugir disso, eu tenho que ser um issacarita. Então, queridos, essa semana, já estou terminando, essa semana, eu recebi uma carta de um missionário, muito querido nosso. Ele não é membro da igreja, ele é casado com uma membro da igreja, que é missionária. E ele me mandou uma carta, e nessa carta ele dizia que está entregando o cargo na igreja onde ele vinha cooperando, porque ele já não estava aguentando mais ver determinadas coisas, e inclusive o apoio a determinadas coisas que não estão na Bíblia, ensinos que são teologias forçadas contra a palavra de Deus. Então ele mandou um e-mail, e esse e-mail veio para a minha mão. Então ele diz o seguinte: tive que deixar a igreja onde eu era professor da escola dominical. Primeiro, os motivos por que deixou: rejeição da autoridade e veracidade da Bíblia. Ele fez um levantamento para estudar as denominações e saber o que estava acontecendo, se era uma coisa só local, na igreja dele, ou se era uma coisa... Então ele estudou várias denominações, e olha, batistas, presbiterianos, metodistas, tradicionais, assembleia. Ele fez um levantamento e ele chegou a essa seguinte conclusão e mandou isso para nós: rejeição da autoridade e veracidade da Bíblia em muitas igrejas. Aquela história da criação está sendo mudada, que não é bem por aí. Isso aqui começou na década de 70. Um professor disse para mim: se vocês creem que Adão e Eva comeu uma fruta, vocês são alunos de escola dominical. Eu pensei comigo: eu quero ser aluno de escola dominical do que crer em outra coisa. Mas já começou naquela época. Agora, o diabo vem preparando. Aí começaram a surgir pastores, fruto desses professores modernistas, teólogos modernistas dando aula. E aí hoje nós estamos vendo esses que eram alunos no passado, a respeito dessa coisa de comer o fruto da árvore, essa historinha de escola dominical. Então nós estamos vendo essa turma hoje, essa turma é pastor, viraram pastores. E que tipo de pastores estão sendo? Então vejam, estão preparando os crentes para continuarem pregando um evangelho completamente divorciado da sua base lógica e histórica em Gênesis 2, 16 e 17 e Gênesis 3. O alicerce foi destruído e alguns alternativos teológicos foram inventados para sustar a pena de morte pelo pecado que Jesus sofreu em nosso favor. Isso aqui foi um levantamento que ele encontrou em várias igrejas. Segundo, a tolerância dos púlpitos a respeito das relações sexuais antes do casamento. Muita igreja está aceitando. Termina o culto, se o jovem e uma jovem lá quiserem fazer um programa, não tem problema. É fruto fruto da modernidade, hoje é assim. Gente, não é questão de hoje é assim, é questão do que a Bíblia diz. Não é se hoje é assim. É por isso que nós estamos vendo. As igrejas estão enfraquecidas, e também tem na igreja muita gente, igrejas cheias, mas de gente vazia, sem doutrina, errados no pecado, porque o pecado desapareceu do púlpito. O pecado não dá casa cheia. Falar de pecado não enche casa. Então, deixa correr à vontade. 1h30 de música, 10 minutos de uma pregação de autoestima. Autoestima? Autoajuda? É uma das duas. Autoajuda, autoestima, seja lá o que for.
E a Bíblia? E a confrontação? Moço, moça, homens e mulheres, aqui tem pastores que ajudam vocês. Às vezes não gostam de ouvir certas coisas, mas precisa ouvir. Porque essa igreja tem que ser uma igreja de homens de sacar, entendedores do tempo. E Deus está chegando para pedir conta. Ele vai pedir conta. A tolerância a respeito do divórcio e de novo casamento. Hoje é uma beleza, crente divorcia na mesma igreja, casa com gente da mesma igreja e fica na mesma igreja. Ele casado com outra, ela casada com outra. Até confusão, gente. Não podemos impedir de assistir um culto, de ver aqui, não tem problema. Mas membresia não. Porque Deus não é Deus de confusão. Que ensino nós vamos dar para esses adolescentes, nossos filhos, nossos netos, a respeito da seriedade do casamento? Nenhum. A mãe diz assim, não tem problema, fulano lá também já fez, a gente faz. E já tem igreja aí onde o filho do primeiro casamento está lá, e já diz para um coleguinha, olha lá, minha mãe está casada com aquele homem lá, e meu pai casou com aquela mulher lá, ó. Deus não é Deus de confusão, está chegando isso. Estão vendo como o maligno vai fazendo a rede, vai tecendo. Ele vai tecendo a rede. Aceitação de pastores divorciados e casados novamente. E até divorciados e casados mais de uma vez. Está aqui o levantamento que esse irmão fez, esse missionário fez. Já tem igreja aí com pastores divorciados de 2, 3 casamentos. Não devia estar no púlpito se fosse divorciado de um? A Bíblia fala marido de uma só mulher. Notam como o evangelho está enfraquecido? Está enfraquecido? Está enfraquecido? Há uma ação maligna global e há uma ação maligna na igreja, que em vez de influenciar o mundo, se deixa influenciar por ele. E ele pôs aqui um outro item, a ordenação de mulheres como pastoras da igreja. E agora virou moda essa mulher. Esse pessoal aí de fora, se ouve uma mensagem dessa, está sendo pelo rádio, vão dizer, esses pastores são machistas, aquela igreja, mas não são machistas, somos bíblicos. O homem tem o seu papel definido por Deus e a mulher tem seu papel definido por Deus. Mexa nisso e vocês vão ver a bagunça que fica. Mexam nisso, alterem a ordem que Deus fez e olha o que está acontecendo aí. Igrejas com pastoras. Não, está lá. Paulo escreveu a Timóteo, a Tito, pastores. A Bíblia diz que ministério é para pastor, é homem. Mas agora umas mentes luminosas entenderam que todos aqueles pastores do passado, homens que pagaram com a vida a defesa da doutrina, morreram e estavam errados. Meu pastor Alberto Augusto, que morreu, um homem de Deus, estava errado. Rubens Lopes estava errado. Whitminger estava errado. Herodice de Queiroz estava errado. Homens que se deram pelo Evangelho. William Taylor, Zacarias, estão todos errados. Agora esses luminosos aí, não, é para a mulher tem que ser pastora. Ué, gente, a Bíblia não muda. Agora querer arrumar um jeitinho para ficar bem com a sociedade e colocar coisa errada, não. Há uma ação errada do cão para enfraquecer a igreja. Aí não tem mais obra missionária. Igreja enfraquecida não tem obra missionária. Sabe do que ela tem que viver? De novidade. Então é oba-oba, é aquelas músicas que não vão para frente nem para trás, é aquela moda sensual, é aquela moda provocante, que defraudam os homens. Quem assim age, Paulo fala ali, está associado ao demônio. Cuide-se para que não seja um instrumento de Satanás, mas um referencial na mão de Cristo. E eu vou terminando.
Eu vou dizer para o pessoal do DEPAV que eu não vou passar o videozinho, não vai dar para passar o videozinho. Vou falar só, vou terminar, falar do videozinho. Depois também essa iluminação aqui, não dá para ver direitinho. Eu vou terminar contando. Saiu um vídeo agora, eu mostrei para o pastor Vitor, eu mostrei para... Acho que foi para o pessoal lá de baixo da secretaria. Recebi um vídeo aqui interessante, estava no Facebook da Emília, parece, da Emília e do Jonathan, não sei, é isso mesmo? Então, me mandaram, olha que negócio interessante. O rapaz está no altar com a noiva. Aí o pastor perguntou para ele se ele queria casar com ela. Quero. Aí perguntou para ela, a igreja está lotadinha lá. E você aceita esse compromisso de viver só para ele? Aí ela parou. É interessante que ela ficou assim no buquê, ó. Ela pegou o buquê e ficou. E olhava para o rapaz, e olhava para a igreja, e assim no buquê. Não! O rapaz olhou para ela, é brincadeira sua. Não! Aí o rapaz olhou, pastor, fala alguma coisa. E o pastor não sabia nem o que falar. E ela, não. Ele falou, você está brincando? Não estou brincando. E ela assim com o buquê. Aí de repente ela pegou o buquê, jogou no chão e saiu correndo no meio da igreja. Todo mundo ficou assombrado. O rapaz não sabia o que fazer. Fiquem tranquilos, aquilo ali foi uma encenação muito bem feita. Depois, se alguém quiser, eu vejo lá, deixo o endereço com a Raquel, que ela já tem esse videozinho interessante. Nós mandamos para você. Foi uma encenação bem feita. O rapaz disse o seguinte, fiquem tranquilos, isso aqui foi tudo combinado entre o pastor, nós e os parentes, para mostrar a vocês uma lição muito importante hoje em dia. Quantos querem ficar com Jesus? Falam que gostam de Jesus, mas quando chega no altar, nós somos a noiva, a igreja é a noiva de Cristo. Quando chegamos no altar, Jesus quer ficar conosco para toda a eternidade. E então pergunta para nós, assume o compromisso de acompanhá-lo por sua vida toda? Quantas vezes nós pensamos, aquele pecadinho do mundo, aquele mundão que eu pude fazer isso, posso fazer aquilo. E aí tomamos uma atitude de Demas que amou o presente século, pegamos o buquê, jogamos fora e disse não! E corremos. Não queremos compromisso. Gente, uma igreja descompromissada é uma igreja irresponsável. Uma igreja descompromissada é uma igreja que precisa avaliar seriamente. E quando eu falo igreja, eu quero me reportar a cada um de nós. Precisamos avaliar seriamente. Eu estou me comprometendo, um compromisso mesmo, com o meu Salvador, a ponto de aguardá-lo naquele dia triunfal quando Ele vier me buscar. Queridos irmãos, vamos clamar por esse avivamento. O entendedor, olha, preste atenção, o entendedor não abandona o altar. O entendedor que sabe que Cristo está voltando, ele faz o que Pedro diz, Senhor, para quem? Para quem iremos nós? É aqui que nós vamos ficar no altar contigo, porque tu tens as palavras de vida eterna. Queridos irmãos, está chegando o dia que nós vamos abraçar Jesus. Vamos nos colocar em pé? Está chegando o dia que nós vamos abraçar Jesus. Iremos abraçar o nosso Mestre Jesus. E assim estaremos para sempre com nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Morada de Deus, santa cidade,
Jerusalém, sua luz brilhava como cristal. Tanta beleza É sem igual, ao redor do trono existe um rio. e a árvore da vida. Se ele viu, eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz. João viu os santos louvando ao Senhor. Digno é o Cordeiro de Com ai louvor, não viu mais noite nem escuridão. pois o próprio Mestre Ilumina Sião, perto está o dia em que subirei. e no lar de paz Eu morarei, eu quero ir pra esse lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosana nas alturas, Hosana pra sempre, pra sempre. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz. Morada de Deus, Jerusalém, cidade de luz, Jerusalém. E todo o povo diz? Amém. Amém. Graças a Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Após a bênção apostólica, o culto está encerrado. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito do Deus Eterno sejam com todo Israel de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.